Assim que a gente abre o Finale, nós temos a janela de configuração. Então nós temos a parte de criar novos projetos ou novas músicas, como está escrito aqui, abrir um projeto antigo ou recente, importar o Music XML, né? Temos a parte de tutoriais, que eles chamam de centro de aprendizagem, que você tem a parte de vídeos, né, demonstrativos, o manual, guias de tutorial aqui e tal, e a dica do dia, né? Então o Finale ele ainda te dá algumas dicas aqui, ó. Por exemplo, você precisa criar uma música ficta, por exemplo, então você pode mover os acidentes verticalmente com a ferramenta do Accidental Mover, né, que está na ferramenta especial. Então ele já te dá algumas dicas aqui. Então vamos começar aqui com o Setup Wizard, ok? Porque o Default Document ele é o mais simples. Vamos começar com o Setup Wizard. Então aqui a gente já tem, né, a parte de escolher algum grupo, que é o Create New Ensemble. Depois eu vou selecionar o tipo de documento, se eu quero ele de uma forma ou manuscrita ou já de uma forma mais tradicional, entre aspas, computadorizada, se vai ser um tipo de banda, coral, orquestral, isso tudo envolve a formatação da página, certo? Então, por exemplo, bota no orquestral aqui, você tem com a fonte Engraver e a fonte Maestro, certo? Então você tem aqui, por exemplo, ó, um título, subtítulo, os tipos de pauta, né, para divises, então assim, ele já vem basicamente pronto para você. No meu caso, eu quero mostrar aqui algo bem simples. Então eu vou botar aqui, ó, criar novo grupo. Então eu vou clicar aqui, ó, em avançar, e o próximo passo é a parte dos instrumentos. Então eu vou escolher aqui a parte dos instrumentos. Então eu posso colocar aqui somente os orquestrais, então eu vou ter somente a parte orquestral, porque se eu coloco todos, olha aqui, ó, eu tenho vários instrumentos. Então eu posso limitar aqui a visualização pelo tipo de escrita, né? Se eu quiser, por exemplo, apenas um grupo de sopros, né? Então no keyboards eu vou ter piano ou celesta, porque é comum em orquestra isso. E aí eu vou ter flauta, oboé, porque se eu colocar aqui em todos, olha isso aqui, olha a quantidade de sopro que eu tenho. É bastante coisa, certo? Então vamos botar algo simples aqui, ó, um piano e uma flauta. Pronto. E aqui, ó, eu decido a ordem que eu quero. Se eu quero o piano em cima, eu coloco aqui a setinha ou setinha para baixo. Ok? Se eu quiser remover, eu clico em Remove e pronto. Não quero mais piano, quero um outro instrumento, quero um violão. Então vem aqui, ó, Acoustic Guitar. Ok? Então eu posso criar, posso remover e adicionar com o Add, ou seja, ou posso fazer os 2 cliques aqui como eu estava fazendo. Depois, se isso aqui for algo recorrente, você pode salvar como ensemble, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, flauta e violão. Ok. Agora eu tenho uma flauta e violão já pré-selecionado. Se eu voltar, eu tenho aqui, ó, flauta e violão. Eu já tenho aqui, ó, cozinha, cordas e piano. O que eu tenho em cozinha? Os instrumentos da base, ou seja, guitarra, piano, baixo e bateria. Lembrando que eu ainda posso mudar, né, o estilo de documento. Se eu quiser manuscrito, eu deixo manuscrito e por aí vai, né? Então vamos avançar. Avançamos, aqui a gente tem o título, subtítulo, compositor, arranjador, letrista e o copyright. Eu por enquanto não vou escrever nada aqui porque a gente vai ver isso depois em outra parte, ok? Então vamos lá, avançar. Aí eu tenho a parte de escolha de fórmula de compasso, armadura de clave, se eu tenho já um número específico de compassos, isso tudo eu vou colocar aqui, ou seja, já vou criar um projeto, né? Se eu tiver que fazer uma cópia, eu já pego automaticamente ali a quantidade de compassos e jogo aqui, então eu tenho 50 compassos, ok, já coloco 50 compassos. Ele vai ter anacruze. Se ele tiver anacruze, você vai colocar aqui, ó, especificar a anacruze. Então, se eu colocar aqui que ele tem uma anacruze de semínima, então eu coloco. Se for de mínima, eu coloco, ok? Ele tem uma marcação de texto inicial, você também coloca, ok? Então, eu vou colocar aqui 150. Ok. Vamos concluir. Eu vou colocar um 2x4. Concluir. Agora ele está rodando
né? Tá montando a minha grade e é isso aí, ó. Eu tenho título, subtítulo, compositor, arranjador, eu tenho a marcação de texto, eu tenho a Ana Cruz, olha aí, e tenho o meu copyright. Então é isso que o Setup Wizard faz, ele faz exatamente a configuração da sua grade, da sua partitura. Porém, eu também eu tenho uma possibilidade de criar um documento padrão. Então eu posso vir aqui, ó, em Launch Window com aquela tela e clicar em documento padrão. Ou eu posso simplesmente vir aqui em File ou Filé. Então eu venho aqui, ó, novo, e depois eu clico em Default Document. O que é esse documento padrão? Bom, se eu tiver que criar um lead sheet, ou seja, uma simples partitura com melodia e a harmonia, ou seja, cifra, eu venho em documento padrão. E aí eu já tenho uma clave de sol com título e compositor. E agora é só a gente começar a escrever.